pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão no canal Revelar, eu sou o Beto Ramos. Aqui é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Se você é novo ou nova no canal, por favor, nos apoie assinando no www.institutorevelario.org.br e se ainda não é inscrito, por favor, venha para cá, se inscreva, nos acompanhe nas redes sociais através do @Revelar Instituto no Face e no Insta. Envie suas sugestões, críticas, elogios, perguntas, enfim, fale conosco, @institutorevelario.org.br. Hoje, mais uma vez, trazendo um vídeo para vocês, gravado, nesse período entre 20 de dezembro até o dia 2 de janeiro de 2022, fazendo as nossas apresentações de estudos, trazendo informações para vocês, enfim, no nosso acervo de vídeos de encerramento deste ano de 2021. A gente não está ao vivo, estamos em recesso, mas você aqui no nosso canal não para de receber os conteúdos. Hoje nós vamos mais uma vez falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas agora fazendo a apresentação do estudo e conteúdo dessa obra. E tenho aqui ao meu lado, para a gente conversar a respeito, Lauro Rodrigues. Bem-vindo, Laurinho. Beto, obrigado. Pessoal, muito bom estar aqui gravando esse vídeo, podendo aprender um pouco mais aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa notícia, que já foi em outra oportunidade comentada, sobre o estudo continuado dessa obra que se iniciará no dia 3 de janeiro do ano de 2022, que será na segunda-feira, às 18 horas, como todos os demais estudos já estabelecidos aqui no TV, no canal Revelar. Então, é com muita satisfação que nós estamos aqui para concretizar esse anúncio, divulgar de forma mais precisa agora. Vamos iniciar, de fato, Deus assim permitindo, o estudo dessa obra, né, Beto? E claro que depois vamos aí concluir uma outra obra que será o Céu e o Inferno, mas que falaremos disso em outra ocasião. Beto, passo para você. Laurinho, então vamos lá, vamos conversar a respeito. Lembrando que você já trouxe uma apresentação aqui dessa obra, esclareceu que ela teve outro nome, no princípio chamava-se Imitação do Evangelho. Hoje a gente poderia mencionar aqui brevemente sobre a concepção dessa obra. O Evangelho segundo o Espiritismo, como dito, ele nasceu sob uma outra denominação. Segundo notícias históricas dentro do Espiritismo, ele foi realizado em secreto, Laurinho, onde Kardec buscou abordar questões capitais, buscou aquelas máximas que eram usadas pelo mundo religioso e, a partir delas, excelentes instruções para a nossa vida prática, para a nossa conduta moral e abrangendo todas as nações. Questões que nós podemos dizer que é de alta moral prática, que foram abordadas sobre o ponto de vista do interesse geral, bem como dos interesses das relações sociais e, por que não dizer, dos interesses dos religiosos, já que, como nós aprendemos em O que é o Espiritismo, e também na obra A Gênese, que o Espiritismo ele respeita, mas não se ocupa com dogmas e nem com cultos das religiões ancestrais. Respeita, mas não se ocupa. E, portanto, seria de bom alvitre que os religiosos pudessem ter acesso a esse manancial que está contido em o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, a gente sabe que o objetivo de todo o edifício espírita, Laurinho, é aproveitar o momento em que a nossa sociedade estava preparada para ter retirado aquele véu, sair daquela penumbra, daquele nevoeiro, que, de fato, quando nós temos determinações que são exteriores a nós, e que a gente não desenvolve o conhecimento e a inteligência, a gente fica estagnado.
que é o Espiritismo? A teoria moral da autonomia, do livre-arbítrio, que vem trazer luzes dentro do ensino moral do Cristo como uma bússola para que você faça suas melhores escolhas. Ato do dever moral, se conduzir bem, como a questão 629 de O Livro dos Espíritos, mas podendo escolher de modo diferente, mas sabendo das suas responsabilidades. Então, o Evangelho, ele busca dissipar a dúvida que se poderia ter acerca da moral do Cristo, até porque um dos capítulos é a moral estranha. Moral estranha é essa. Então, Allan Kardec, Laurinha, avançando e retornando, mas só para a gente dialogar e passar para você, ele vai dizer o seguinte, olha, é preciso usar a racionalidade. Porque, por exemplo, tem muita coisa lá que é uma coisa estranha, uma moral estranha. Então, ou Jesus não disse, se diz, talvez foi de modo diferente, ou alguém adulterou. Então, se foi dessa forma, nós não vamos seguir isso, porque isso é irracional. Aliás, Laurinho, faço aqui um paralelo com como nós, os espíritas, deveríamos estar atentando para a Gênese. Mas o que você acha da minha fala? Ótimo, Beto. E quero dizer aqui que Kardec, quando ele vai trabalhar essa questão do Evangelho, eu penso que nós estamos aqui, então, entre o ano de 1857 até 63, 64, com o surgimento dessa obra, houve, então, um acompanhamento de Kardec, um desenvolvimento, instruções dos espíritos sobre, né, as questões relacionadas a pensamento, vontade, fluido, a ação do espírito sobre a matéria. Então, quando Kardec vai falar sobre moral do Cristo, quando Kardec ele já tem um conhecimento maior que o coloca numa condição de dialogar com clareza. Por exemplo, ele vai tratar sobre a fé humana, a fé divina. Nós vamos encontrar a fé transporta montanhas, esse item lá que o Espírito vai esclarecer acerca do poder magnético na nossa vida, né? Então, quer dizer, houve um desenvolvimento por parte de Kardec, porque pega todo o ensinamento do Cristo, tira essas questões periféricas, até místicas, para trazer para dentro de uma lógica, de uma racionalidade. Na obra o que é o que é o Espiritismo, então Kardec vai dizer para o padre, né, e a gente sempre comenta isso, que o Espiritismo ele não veio destruir nenhum dogma da igreja. O dogma da igreja é da igreja. Isso cabe a eles lá estudar. Mas ele veio explicar, ele veio ressignificar esses dogmas de uma forma mais aceitável, mais racional. E o Beto fez menção agora há pouco que o surgimento do Espiritismo se deu no momento em que as pessoas, e de sua época, já não estavam aceitando nada que não tivesse uma lógica. Então, não tem lógica, não tem como explicar, então nós não aceitamos, logo eu prefiro ser materialista e em nada crer. Então, o Espiritismo surge nesse momento, em que o espiritualismo racional vem com uma força, entra, né, em Paris, surge em Paris com grandes pensadores, livres pensadores, e a partir desse momento o Espiritismo vem desenvolver essa ideia, né, Beto, do espiritualismo racional que tinha um certo limite. E daquele limite para frente cabia ao Espiritismo explicar. Então, dentro desse cenário que eu estou tentando trazer aqui, o Beto vai me ajudar a falar melhor, surge então o Evangelho segundo o Espiritismo, para Kardec explicar todas essas questões, o livro explicar todas essas questões que estavam obscuras, mal compreendidas, místicas, aparar todas as arestas para que a gente receba um produto limpo, né, de qualquer sentimento material, qualquer sentimento do homem mesmo, ou seja, um sentimento bem espiritualizado mesmo. Beto, mais passo para você. Ô, Lauro, assim, no sentido de reflexão, né?
Até você chegar no Espiritismo, você admirava a moral do Cristo? Não. Beto, não, assim, achava lindo. Achava, como né, é comum, as pessoas acham lindo, né, se emocionam, mas não tinha, de fato, falasse lá, o que você achava da moral do Cristo? Eu não achava. Não, então, Achava, não... nesse sentido aí, que eu quero até dialogar com você, sua resposta ela é doce e ela é importante. Por quê? Quando a gente fala da admiração, acaba que você ouvia dizer e admirava, mas ler mesmo, estudar, você não estudou. Então, o que chegava aos seus ouvidos é o que você ouviu falar, não é verdade? Isso mesmo. É isso mesmo, Beto. Por não compreender, por não, né, não ter essa iniciativa de tentar buscar, aceitava aquilo que vinha, porque quem falava tinha um peso, uma autoridade dentro da minha ignorância, e aquilo passava a ser uma verdade. Então, e nesse caso aí, da coisa passar a ser uma verdade, é porque a fé que você depositava, ela tinha uma origem no provérbio que chegou na autoridade proverbial que chegou para você. Estou mentindo? Não, não tá. É isso. E isso é comum, né, Beto? É comum. Todos nós passamos por essa feira, né? Ah, quando você ouvia essas máximas, esses provérbios, por falta de acesso, por falta de interesse, por N motivos que não vem ao caso agora. Você percebia que existiriam consequências ou não, se existiam circunstâncias, se era fruto do quê, se era possível compreender. Como é que chegava isso para você e qual a noção que você tinha disso? Apesar que você já acabou de dizer, mas eu queria que você complementasse. Bom, Beto, bem simples mesmo. Todo aquele ensino, né, toda aquela moral ensinada pelo Cristo, é como se fosse assim, ele é que vai me conduzir no caminho melhor, ou seja, eu não tinha uma noção de que a responsabilidade toda era só minha, né? Eu depositava no Cristo, como é ensinado, o que veio para salvar a humanidade, nesse sentido bem literal mesmo, né? Não no sentido de que siga os ensinamentos dele de forma racional, que é assim que você se salva. Não, não tinha esse entendimento, longe disso. Eu não parava nem para pensar nisso, para te falar a verdade. Nem para parar para pensar nisso. Minha última pergunta para você. Confesso que não vou colocar sem evidência mais não. Mas a última pergunta. Os atos da vida do Cristo, ou seja, as circunstâncias, o contexto, esse cara viveu, esse cara existiu. Como é que era a sua compreensão acerca disso? Volta na mesma ideia. Nunca tinha parado para pensar nisso. Acreditava, claro, esse homem, ele esteve entre a humanidade, né? Esteve em meio aqui aos homens da época, que até então nem reencarnação eu entendia direito, e que esse homem produziu fenômenos, milagres, vou até tirar a palavra fenômeno, milagres, coisas sobrenaturais, que dentro da minha ignorância eram exclusivamente dele. Ou seja, ele foi enviado por Deus, pronto, né, um santo, aquele homem que tinha um poder que eu acreditava ser só dele. Então vamos lá, Laurinho. Eu te fiz esse conjunto de perguntas porque é natural a gente fazer essa pergunta para os outros. Aliás, eu acabei de fazer isso, né? Eu fiz as perguntas para você, mas é para a gente fazer um confronto aqui dialético, né? Então eu te peguei para Cristo mesmo. Mas é porque isso está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, em Notícias Históricas, item 2 da introdução. Vou ler literalmente para você. No Evangelho segundo o Espiritismo. Todos admiram a moral evangélica, mas muitos confiam apenas no que ouviram dizer,
outros na fé originada de algumas máximas que se tornaram proverbiais. Não sabem, contudo, compreender ou deduzir as suas consequências, uma vez que estão ausentes os acessórios, as circunstâncias nas quais foram dadas, fruto do estudo isolado dessas máximas. No caso aqui, o Kardec até está dizendo que alguém tentou estudar, né, Laura? Mal sabia ele, né? E ele prossegue, aqui eu estou fazendo um resumo, obviamente, ele vai dizer, muitos pontos do Evangelho, da Bíblia, dos autores sagrados. Gente, se o povo não está estudando um texto de 10 linhas, imagina estudar Confissões de Santo Agostinho, né? Que ele está falando, autores sagrados aqui, no sentido de autores sacros. Então, aqueles que foram os santos da igreja, da patrística, que trouxeram suas teologias, interpretação das escrituras, mal ou bem, eles têm um trabalho. O que o Kardec está dizendo é o seguinte, você quer falar mal? Vai estudar primeiro. Porque o que a gente vê todo dia, as pessoas meter o pau no dogma da igreja, mas não ter estudado a construção daquele dogma, que ela não caiu do nada. Então, você tem um Santo Agostinho que tinha uma vida toda desregrada, ele vai tornar sua vida regrada, já é uma transformação. Aí ele vai ter suas visões, suas conversas lá com Deus ou não interessa, e ele vai começar a estudar as escrituras e vai desenvolver uma teologia. Se tem interesse ou não, também aqui não vou entrar na questão, mas, por exemplo, quando você se encontra com Paulo Henrique de Figueiredo, ele vai a esses autores, ele vai ao longo da história e vai dialogar, por exemplo, como é a educação hoje, no século XXI, influenciada pela teologia de Santo Agostinho, na Igreja Católica, que se irradiou para esse materialismo que nós estamos vivendo aí. E a gente sabe que o interesse do Santo Agostinho nem era dar força para o materialismo. Mas, enfim, né, isso precisa ser raciocinado. Então ele vai dizer, muitos pontos do Evangelho, da Bíblia, dos autores sagrados em geral, são incompreensíveis. Mas por quê? Falta a base, falta contextualizar. E ele vai dizer assim, muitos pontos mesmo, nem parecem racionais. Eu acabei de citar a moral estranha, né? Pela falta de uma chave. Por exemplo, como é que você vai entender o diálogo de Jesus com Nicodemos? Como é que você vai entender a fala de Pedro sobre mundo espiritual, um ato de amor cobre uma multidão de pecados? Como é que você vai compreender João falar certifique se os espíritos são de Deus? Como é que você vai ver a diferença que tem entre Moisés proibir a vocação e Jesus transfigurar na frente dos discípulos, e isso está registrado, e ele ele conversou tete a tete com os espíritos ali presentes, né? Esses espíritos, todos eles foram vistos, porque depois suscita até uma conversa, mas e o Elias? Ele não tinha que vir, ele veio, não veio, como é que é? Né? E aí eles vão falar assim, olha, o Elias já veio, só que fizeram dele tudo que queria. Eles falam, então tá falando do João Batista. Gente, desculpa, tô falando de reencarnação, porque Elias estava conversando em espírito com Jesus. Aí depois a conversa vira para João Batista que tinha morrido por causa do corte da cabeça. Então, só para voltar aqui, Lauren, então pela falta da chave. E qual que é a chave? A chave é o espiritismo. A chave é a reencarnação. A chave são os princípios, os postulados espíritas. A chave é a questão da comunicabilidade com os espíritos, entre outros aí. Então, todavia, independente de toda essa questão de falta de incompreensão, há um código que aí todo mundo pode convergir. O resto ficou incompreensível. Mas tem um código que todo mundo pode se reunir em torno dele. E esse, então, é o objeto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a regra de conduta, abrangendo todas as circunstâncias da vida privada e pública, que é o princípio de todas as relações que são baseadas na mais rigorosa justiça, caminho infalível para a felicidade esperada. E lá, Lauren, ele vai mencionar que é preciso estudar o contexto da época em que foram produzidos os textos. Ah, que interessante. Então, tudo que nós vamos estudar,
precisamos contextualizar para não sermos anacrônicos, fora do tempo, querendo aplicar o nosso tempo de hoje naquele tempo, ou trazer aquele tempo para hoje. Não, é cada um no seu quadrado, né? Mas é isso, devolvo para você. Beto, e é justamente partindo aí dessa questão de contextualizar, que se cria uma dificuldade grande, né, em estudar não só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas como todas as obras da codificação, ou o postulado espírita, como queiram. Porque você foi feliz na sua fala pela ideia de querer trazer para os dias atuais, com os conceitos nossos atuais, compreender a cultura, as palavras, a ciência da época, né, a cultura, a arte da época. Então, nós queremos trazer para hoje e querer explicar dessa forma. E com o Evangelho segundo o Espiritismo, isso acabou acontecendo dentro, claro, Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do movimento espírita, que tornou-se essa obra uma obra sagrada, uma obra onde eu vou abri-la aleatoriamente, é uma obra onde todas as vezes que eu for fazer um trabalho, tem que abrir, tem que fazer uma leitura dessa obra. Então, vocês percebam que ela passou a ser uma obra de cunho religioso, muito mais do que nós podemos imaginar, e não uma obra para somar com as demais obras e, a partir daí, compreender esse corpo doutrinário e a questão moral também. Beto, passo para você. Laurim, depois dessa situação, né, que a gente acabou de mencionar, vamos para a divisão da obra aqui, né? Dá um salto, vamos para a divisão da obra. Então, a obra, ela está dividida em 29 partes, tem a introdução, é desenvolvida em 27 capítulos e há uma conclusão no capítulo 28 com aquela coletânea de preces, né? Eu ouso dizer que é uma obra que possui ordem e didática. Num outro momento a gente conversava e eu falei que entendo que tem uma lógica aristotélica ali de premissa maior, que é o ensino do Cristo, a moral. O desenvolvimento é a premissa menor, onde Kardec faz comentários, e o final, que é a resposta dos espíritos acerca de cada tema. Então, na introdução, o Kardec fala da natureza e da universalidade da doutrina espírita desde a antiguidade. Então, depois disso, ele parte. Então, ele faz a introdução e apresenta o conteúdo da obra. Traz todas as explicações possíveis que nós deveríamos atentar para ela. O que eu percebo dentro da sua fala é que introdução é uma coisa que não se estuda em casa espírita. Toda vez que você abrir aleatoriamente, no mínimo, com a sua mão, você pega e abre próximo do meio. Então, gente, não é mais racional, do ponto de vista da filosofia espírita, não é racional começar do começo, porque senão você nunca vai conhecer o começo, pô. Então, a mensagem do Espírito da Verdade, eu vejo poucas pessoas falarem, não sei, para decorá-la e citar no púlpito, sem discutir o que está ali dentro. Não estou dizendo que não tenha, não. Estou dizendo que são poucos. Então, é preciso estudar essa obra. Quando você entra no capítulo 1, ele estabelece assim: não vim destruir a lei. Foi Moisés que abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo arrematará. Aí tu fala assim, tá vendo? O Espiritismo é o top das coisas. Não. Presta atenção. Arrematar é no mesmo sentido de Jesus ter continuado a obra. Porque é espírito de sequência. Vai arrematar porque o nosso intelecto dispõe a possibilidade de receber esse ensinamento, não outro. Mas a gente precisa crescer. Quando a gente crescer, a gente vai receber, ou o conhecimento vai parar. Nós vamos receber mais. Então ele inicia mostrando que o Espiritismo é doutrina cristã, que respeita as outras confissões de fé, as religiões ancestrais,
que vai ter como objetivo a moral evangélico-cristã, que é a doutrina moral do Cristo, por isso cristã, né? O Jesus Cristo era cristão? Não, ele era Jesus, ele era uma personalidade. O resto veio depois, inclusive depois que ele morreu. E quem batizou o cristão de cristão foi o Lucas. Está lá em Atos dos Apóstolos. E o que ele quer dizer? Que ele vai buscar desenvolver a moral do Cristo, vai completar e vai unir ciência com religião, que esse é o top do negócio. Então, o arremate está nessa sacada da falta de racionalidade e do muito da fé cega. Então, obviamente, tem ali toda uma ideia, e esse texto ele chama muita atenção, que ele vai dizer, olha, nós temos na humanidade a ciência e a religião como duas alavancas do progresso. Porque é claro que as duas provêm de Deus. Esse sentimento religioso que cada um possui, mesmo os ateus, gente, porque a religião ela é cósmica. Então, o sentimento de amor, ele o torna religioso, porque ele transforma esse sentimento na religiosidade, que é diferente do religiosismo, que é o do sectário, etc. Não vou entrar nesse tema. Então, duas alavancas. A religiosidade, para despertar o sentimento, o amor ao próximo, etc. A caridade desinteressada. Mas eu preciso desenvolver minha inteligência, a ciência, o conhecimento que faz isso. Então, é preciso estudar as leis que regem o mundo material e as leis que regem o mundo moral, aplicando elas cada um no seu quadrado. Vão unir essas leis que são imutáveis, mas que regem cada situação, né? E ele vai dizer, olha, tem nada errado com o Espiritismo que repousa-se sobre as leis da natureza. Aí ele vai, Laurinho, depois que ele diz assim, olha, vim destruir a lei, não. Vim completar. Por quê? O Moisés está apresentando um Deus irado, porque era o único jeito de controlar aquele povo. Jesus chega e fala assim, mas meu pai é amor. Então parece que ele está destruindo a lei de Moisés e fala, não, Moisés tem uma lei ali que está em 10 mandamentos, que dá para resumir no amor do meu pai. O resto é periferia. O que os espíritos fizeram com Jesus? Na 627 do Livro dos Espíritos. Mesmíssima coisa, e Jesus não perdeu sua autoridade. Falou assim, agora nós não vamos falar nas parábolas de Jesus, que tinha muita coisa obscurecida, porque o povo não tinha capacidade de receber o ensinamento. Então, esse capítulo chamou-se Não Vim Destruir a Lei. A gente veio completar. Que Jesus também, quando fala não vim destruir a lei, é uma máxima judaica, está dentro do ensino judaico, que era completar o que falta. E o que o Espiritismo faz? Completa o que falta. O que ele está dizendo? Não é ciência de um lado, religião de outro, e ninguém se toca, dois bicudos não se beija. Não, duas alavancas, então não vem destruir a lei. Né? Já passo para você, Laurinho. O segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. Então apresenta o mundo espiritual. Apresenta o mundo espiritual. Mas ele vai dizer que está na moral do Cristo. Cristo já apresentava isso. Então, tem nada de diferente. Olha, meu reino não é deste mundo. Se você pensar materialmente falando num ser humano que só tem sentimentos, esquece o resto, Jesus falou assim que o reino de Deus está no coração humano. Então, o reino dele não é deste mundo, não. Porque cada ser humano é um universo, então não é deste mundo, mas é do seu mundo interior. Agora, claro que a gente tem um mundo espiritual, um mundo moral. No capítulo 3, Laurinho, ele fala assim, o meu reino não é neste mundo, e neste mundo tem muitas moradas na casa de meu pai. Assim como o universo, ele possui muitas moradas na casa de meu pai. Aliás, o estado da alma é uma casa do meu pai. O lugar circunscrito é uma morada do meu pai. O mundo espiritual, o mundo moral, é a morada do meu pai. E o jeito que cada um vê, tanto um quanto o outro, também é uma morada do meu pai. Porque meu pai não vai te abandonar, inclusive quando você estiver na sua ilusão das criações fluídicas. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Dogma da reencarnação, muito esclarecido.
Agora, por que o capítulo 5, Laurinho, ele fala em bem-aventurados os aflitos? Tem uma lógica. Primeiro, eu não vim destruir a lei. Então, eu te apresentei ciência, religião, racionalidade. Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Por quê? Eu sou espírito, não sou matéria. Eu sou mais do que essa porcaria de corpo humano que você está dando tanto valor. Esse dinheiro que você dá valor. Nós podemos visitar todo o universo. E outra, partir para muitas moradas na casa do Pai. E ninguém vai poder fazer isso se não reencarnar. E olha, serão felizes os que possuem aflição, que começam a observar as reencarnações, os erros e os equívocos cometidos, e começa a se afligir com isso e fala, vou tomar outro rumo. Só que, por que é bem-aventurado o aflito, Laurinho? Por quê? Porque na sua frente tem uma conduta moral do Cristo. E ele apresentou, então, no outro capítulo, que é o Consolador, o Cristo Consolador. Ele falou assim, para sua aflição tem remédio. Observa o Cristo aqui, que nós vamos te trazer o consolo, que é explicar que não está destruindo a lei, que tem muita morada, que reencarna infinitas vezes, tá certo? Que você pode ir para um lugar para outro, ter muitas experiências, vai ficar aflito, mas nós vamos te fazer você entender como é que se dá o conhecimento. Então, o conhecimento é consolador, nós estamos falando do espiritismo de fato. Aí, claro, depois, Laurex, o roteiro é para o cara evoluir. Então, nós temos um princípio, que é da evolução contínua e perpétua do espírito. Então, ele vai trazer capítulo 7, 8, 9 e 10. Então, veja lá. 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que são puros de coração, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, ele está dizendo que nessa viagem do princípio inteligente, que é toda uma viagem cósmica, podendo ir nas diversas moradas da casa do Pai, tem uma direção. Ao contrário de você ficar horizontalizado na inteligência, você pode se verticalizar na virtude que é a sabedoria, que é o conhecimento que a gente adquire. Então, veja, nascendo de novo, nós vamos ver novas paisagens. Nós vamos ter proporcionada para nós uma felicidade que não atingiu num outro mundo, mas que no próximo você pode atingir. E aí as aflições vão fazer você raciocinar e querer sair daquela inferioridade daquele planeta para ir para o mais ditoso. Agora, tem requisito? Tem. Jesus falou lá no Evangelho e o Kardec repetiu aqui. Você quer ver um negócio? Bem-aventurados os pobres de espíritos. Humildade, afastar o orgulho, pois as coisas de Deus são reveladas para os mais simples e pequenos, ou aqueles que conhecem a missão do homem inteligente na Terra. No capítulo 8, bem-aventurados aqueles que são puros de coração. Pureza de coração. Deus é visto com o coração. Deve-se superar a infância intelectual da criatura formada. Sendo fracos e viciosos, escravos das paixões materiais, criaturas presas dos círculos inferiores, a infelicidade ignora a esperança. No próximo capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, afabilidade, doçura, paciência, obediência e resignação vão se contrapor à injúria, à violência, à cólera. É o consentimento, Laurinho, da razão e do coração, do sentimento, forças ativas que fazem luzir os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. E, por fim, nesse manual de instruções, o roteiro para uma evolução bem-sucedida, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdão das ofensas, reconciliar com adversários, ser severo consigo, ao mesmo tempo que é indulgente com as faltas alheias. Depois você vai encontrar amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Ou seja, a lei de amor, a caridade desinteressada, né? O ato do dever. E aí a gente está evoluindo para a gente acabar com o quê? A miséria da minha casa, do meu umbigo? Não, a miséria social, das relações sociais. Porque o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É engraçado, né? O Paulo falou isso, o amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não inveja,
não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, ao meu sentir, Lauren, Allan Kardec resumiu as qualidades que nós, os espíritos em progresso, necessitamos para atingir outros estágios da escala evolutiva. Eu estou olhando para cá porque eu tenho uma cola, viu, gente? Então, assim, obviamente, isso aqui não está saindo da inspiração e nem tem espírito soprando aqui agora, não. Eles estão intuindo para que a gente possa estudar, né? Mas aqui tem uma cola. Então, quem ama não é egoísta. Ele cumpre a lei, pratica inteiramente a doutrina de Jesus, porque trata do sentimento por excelência. Está acima do instinto primitivo, da corrupção das sensações, demanda instrução e purificação. No seu sentido mais puro, o amor é um sol interior, sentimento que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Quem ama não é egoísta, tem fé, é caridoso. Vê no criminoso seu próximo, paga o mal com o bem, indulgente com os inimigos desencarnados, não possui espírito de vingança, não odeia, faz o bem sem ostentação, socorre os infortúnios ocultos, sabe a diferença entre a caridade moral e a caridade material. É piedoso e pratica beneficência. Possui todas as características do homem de bem. Sem amor, é impossível se tornar um bem-aventurado. Isso aqui, gente, é um resumo de partículas que constam dentro dos capítulos 11, 12 e 13. Como o anterior também. A gente foi pegando ali os textos e buscando o que os espíritos nas instruções foram falando, o que Kardec foi desenvolvendo, dentro dos seus títulos, dentro daquelas máximas do Cristo. Prossegue, então, Kardec, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Como que nós pensamos que está estruturado? Como uma peça central do Evangelho. Porque quando você exclui a introdução e a coletânea de preces, a obra está dividida em 13 capítulos iniciais. O capítulo 14 é o centro e depois você tem 13 finais. Depois de trazer todas as explicações e ensinamentos, parece que o codificador quis dar uma mensagem. Procuramos extraí-la do diálogo abaixo transcrito. Aqui eu preciso ler, Laurim. Senhor, afinal de contas, que vem a ser nossa vida no lar? Iniciamos a tarefa, entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, é promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Deus se pressa a Jesus em responder. O lar é a escola das almas. O templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais, em seu círculo, são lições. Quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, se mantendo na mesma dureza, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubos entre os detritos da natureza. Então, interpretando ao nosso sentir, somos convocados para essa jornada evolutiva em conjunto com aqueles com os quais devemos seguir. Seja por, entre aspas e muitas aspas, aí, débitos, afinidades, simpatias, equívocos, erros. É no lar que aprendemos a colocar em prática os requisitos para a vida em sociedade, até que a lei de amor substitua a personalidade, pela fusão dos seres na grande família universal. Honrar pai e mãe é cumprir a lei de amor na sua maior pureza, sejam eles biológicos ou não. Laurim, fora da caridade não há salvação. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito é o maior mandamento. Cumpri-lo, fazendo sua vontade, é amar o próximo como a si mesmo, pois aí reside toda a lei e os profetas. A caridade, portanto, é o único caminho da salvação, juntamente com a humildade. A igreja, como qualquer templo, segundo Estevão, Paulo e Isaías, não é local da habitação de Deus, eis porque este habita em nosso coração. A caridade verdadeira é a ação do bem-aventurado, aquele que ama sinceramente. Tem mais para a gente falar, eu passo para o Lauro falar aí à vontade, comentar à vontade, porque aqui, Laurinho,
tem muito pano para a manga para reflexão. Mas é muita coisa rica aqui para a gente poder apreciar, estudar e tentar sugar isso para dentro para que isso se torne uma realidade. Beto, até aqui eu não tenho muito a comentar, porque você, né, já ilustrou bem, mas assim, o que me deixa feliz é saber que aquilo que, né, lá no início da nossa conversa era obscuro para mim, e hoje eu posso usar um pouquinho da minha razão para desenvolver todo esse ensinamento que está contido aqui, e também isso vai me propiciar poder ir em outras obras, por exemplo, o próprio Evangelho, né, ou o Antigo Testamento, ou tanto o Novo Testamento, e estudar com uma clareza melhor de ideias, podendo retirar o espírito da letra, e o próprio Paulo Apóstolo vai dizer isso, né, que é o espírito que vivifica. Então, isso me deixa muito feliz. E passo para você, porque tá bom te ouvir aqui, para vocês seguindo aí a sua ideia, Beto. Laurinho, vamos lá, então. O capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Sabendo primeiro que o seu tesouro está onde estiver o seu coração, o apego aos bens materiais afasta o viajor de seguir, pois o prende ao mundo material. Guardar os mandamentos de Deus implica buscar um tesouro no céu, certo de que nenhuma riqueza na terra o substitui. A fortuna é uma dura prova, deve ser empregada em benefício do coletivo. A avareza, o egoísmo, não vão te evitar a morte, mas tendem a prender o indivíduo no mundo inferior. O mundo inferior que a gente fala aqui é importante, Laurinho, dizer que é o nosso mundo interior pelas ilusões e as criações que nós mesmos vamos amealhando. Tudo que eu faço, eu estou imprimindo ao meu redor, no meu casulo, no meu perispírito. Acho importante se lembrar disso. O capítulo 17, sede perfeitos, o 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, e o 19, a fé transporta montanhas, a gente resumiu aqui dizendo, né? O homem de bem, que cumpre o seu dever, que cultiva a virtude, cuida do corpo e do espírito. Ele recebe a semente numa boa terra, escuta a palavra e presta atenção e produz frutos. Sabendo que ele está em evolução, muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Por quê? Cada um rende certo número de frutos. Não se comporta como uma figueira seca, cuja aparência é de pessoa de bem, mas em realidade nada produz. Então, quando nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, é filosofia. Porque é essa filosofia que o Kardec está analisando, e é com essa filosofia que ele dialoga com seus textos e com as instruções dos Espíritos. Então, a gente precisa transcender também para entender o que o instrutor quer dizer. Mas eu preciso estudar no livro que o instrutor estuda. A gente quer no Espiritismo tirar essa coisa de estudar no livro que o instrutor estudou. Porque Fenelon, entre outros, estudou num livro que muitos de nós não estudamos. E ele fala a partir desse conhecimento e não de outro. Como é que eu vou dialogar com esse espírito? Então eu preciso ter aqueles requisitos anteriores. Um deles é a humildade, reconhecer meu tamanho. Confiar nas próprias forças, mas sempre confiar em Deus, mais do que em si mesmo. Pois nada se pode sem ele. Ele é o Criador. Nós não vamos tirar Deus do Espiritismo. Então, se o povo fala em Espiritismo sem Espírito, não tem como. Espiritismo sem Deus não dá, Espiritismo sem modelo também, que é Jesus, não tem jeito. Porque está construído em torno disso. Se o primeiro princípio que a gente estuda é Deus, o modelo lá na frente é Jesus. Não dá para tirar isso do Espiritismo. Desculpe quem tenta o contrário. O homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações. Aure em sua fé na certeza da felicidade que o espera, essa força necessária. E aí ainda se cumprem os milagres de caridade, devotamento e de abnegação, independente da situação que ele esteja ostentando encarnado na Terra, posição social e etc. Enfim, com fé não existem más tendências que não possam vencer. Fé raciocinada. O 20, os trabalhadores da última hora,
A misericórdia divina promove ao reino dos céus, mesmo aqueles trabalhadores que chegaram por último, bastando empregar bem essa hora que resta. Lembrando que uma existência, mesmo que pareça longa, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam a eternidade. Pois um dia para Deus são 1000 anos e 1000 anos para Deus é um dia. E por que a gente diz isso? Porque nós somos geracionais. Eu sou produto do que fui no passado. E porque eu equivoquei no passado, eu sou perfectível. Então, o que eu faço agora, eu não estou sujeito apenas de castigos e recompensas. Eu estou sujeito, nessa reencarnação, ser esse trabalhador da última hora aqui. E ter, de fato, um proveito. Por quê? Naquela parábola contada que traz algumas noções dentro aqui do Evangelho, ele vai dizer assim, você quer dizer qual o valor que eu tenho que pagar a hora do meu trabalhador? Eu que sou o dono da vinha, não é você não. Você é um trabalhador. Que é aquela questão do cara que fica ali fazendo de conta que é homem de bem, tá lá na igreja, tá fazendo escambo, tá fazendo culto, tá dizendo que tá fazendo caridade, mas no fundo ele tá olhando para o outro, que às vezes, entre aspas, perdeu sua vida em drogas, nisso, naquilo outro, e que não passa de um filho pródigo que na hora que ele despertar, ele vai dar passos largos nessa evolução e consegue fazer muito mais do que se faria muitos aí em várias vidas, o cara faz numa vida só. Haverá falsos cristos, falsos profetas, né? Então é preciso da gente saber separar o joio do trigo. Melhor afastar 10 verdades do que crer uma mentira, né? Então a gente tem que ter essa noção de não acreditar em todos os espíritos, porque tem falso profeta da erraticidade também, né? Provai primeiro se são de Deus. Como é que eu provo? Controle universal do ensino dos espíritos, razão, bom senso, lógica, né? E Erasto na veia. Capítulo 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Não separeis o que Deus juntou. Aquela moral estranha, não coloca o conhecimento escondido só para você, busca para encontrar, ou seja, tem iniciativa, você recebe de graça, compartilha, tenha fé. A fé transporta montanhas, né? A gente já aprendeu? Então, pedi e obtereis. Aquele que pratica a lei de amor está apto à evolução e não aborrece a obra de Deus. Ele não promove o duelo, que hoje é a esgrima mental, que a gente fica brigando com os outros e a pessoa nem tá aí pra gente. A gente briga, inventa até palavra para pôr na boca do outro, responde, né? Daí a pouco você mata só por conta de essas criações estranhas, né? Não promove o duelo, nem esgrima mental, procura explicar, procura instruir. Mas a educação ela é própria do indivíduo, viu, gente? A gente instrui de fora para dentro, mas o processo de aprendizado é individual. Então, extraindo sempre o espírito que vivifica em detrimento da letra que mata, conforme o Lauro acabou de falar. Ele reparte a luz com sabedoria, adquirida para guiar sempre que possível, né? O objetivo sempre é para prosseguirmos na jornada. Ubuntu, né? Todos unidos no passo do mais lento, ninguém correndo na frente porque tem alguém para trás de muleta, às vezes que não consegue andar, às vezes que está mais velho. Vamos junto? Ubuntu pratica caridade para ter sempre a misericórdia divina. Não se enriquece através daquilo que não lhe pertence, sabendo primeiro que todo dom é a dádiva de Deus, o qual pode ser retirado de um momento para outro. A gente é mortal, né? Só lembrar os gananciosos da Faria Lima aí. Mantenha uma relação com o mundo espiritual e com Deus, pois por meio da prece atrai para si o auxílio, o concurso dos bons espíritos, que sustenta nas suas boas resoluções, inspira nos bons momentos, sabe que o poder da prece está no pensamento, não nas palavras, no lugar ou no momento em que é feita. Então, tá na intenção, no sentimento, né, Laura? Mas eu passo para você, Laurinha. Beto, muito bom e imaginar o quanto nós temos para poder trabalhar, né? Estudar. E para mim é algo, como eu disse em outro vídeo, de muita responsabilidade, que é fazer um estudo em torno dessa obra que merece toda uma atenção, toda uma dedicação. Então, eu espero conseguir estar à altura para poder empreender essa tarefa.
E assim, Beto, eu concordo plenamente, conhecendo bem os princípios, nós vamos mergulhar nessa obra aqui, extraindo dela tudo aquilo que tem do que se diz respeito à filosofia, como meio de vida, como estilo de vida, para que a gente possa prosseguir. Então, Beto, é muita responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é uma satisfação poder ter essa oportunidade. Laurinho, então é assim. A gente encerra por aqui pedindo a Deus e aos bons espíritos a proteção, que seja profícua essa jornada, que 2022 seja de muito proveito para todos nós, que a gente possa aprender mais, aprendendo sempre, conhecendo, a responsabilidade aumenta. Eu acho que hoje a gente tem uma possibilidade de interpretar um pouco melhor essas obras. A gente deixa de ser igrejista, religiosista, agora com o conhecimento do conjunto. Então, não basta estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso estudar no domingo, conosco, as revistas espíritas. Estou fazendo propaganda assim, viu, Laurinho? E na terça, o céu e o inferno. Porque é preciso dialogar o Evangelho com as penas e recompensas, gozos futuros, vida futura, que está naquela obra. Entender isso. Kardec vai conversar, vai dialogar. E aí a gente vai entender o uso das expressões castigo, pena, punição, que é uma linguagem utilizada, repito, pelos espíritos que se comunicaram, dando instruções no Evangelho e que leram nessas obras, estudaram nessas obras e que a gente precisa visitar para dialogar com eles. Senão a conversa fica de duas pessoas que não falam a mesma língua. Então, perguntar para o espírito o que ele entende por castigo e por recompensa. Perguntar para o espírito, olha, mas o Kardec está falando disso lá na Gênese. Tem uma comunicação lá no céu e inferno, assim. Vamos fazer a conciliação de nós com os objetos de estudo. Porque o objeto de estudo está lá, tranquilo. Kardec conciliou, ele entendeu tudo, né? Tipo assim, quando ele terminou, ele fala assim, agora estou entendendo tudo do mundo espiritual. Eu queria também fazer a mesma coisa, né? Chegar no final e falar, agora estou entendendo tudo. Tem uma diretora lá na faculdade, a querida Maria Antônia, a quem eu mando um beijo para você, ela diz assim, né? Quando o professor dá uma boa aula, ele sai da aula e fala assim, nossa, entendi tudo que eu falei. Então, essa aula do Kardec de Espiritismo, eu tenho certeza que ele entendeu tudo que ele falou, porque é magistral. Então, nesse sentido, Laurinho, é preciso estudar a Gênese, aqui com a gente, no canal, nas quartas-feiras. É preciso estudar o Livro dos Espíritos, nas quintas-feiras. Vir para as conversas das prosas, né? Com opiniões diferentes das nossas, semelhantes, né? Com alguma diferença, algum nuance, mas democracia, porque a gente precisa saber ouvir o outro. Né? Tolo é aquele que não tem um ouvido para ouvir. E para ouvir, a gente já falou isso aqui no canal, que ele precisa desarmar-se do seu próprio discurso, porque ouvir o outro não é ouvir o Laurinho e depois voltar naquele ponto que eu estava e prosseguir dali, não. Eu tenho que ver o que ele falou para reverberar na minha conversa, para ver o que modifica, o que me ajuda, né? Ou se, porventura, vai atrapalhar, eu preciso raciocinar nisso. No sábado, estudar o Livro dos Médiuns também com o Lauro. Então, pessoal, é isso que eu tinha para dizer. Vou devolver para o Lauro para fazer o encerramento. E a gente se encontra, então, num próximo vídeo, Laurex. Passo para você. Beto, foi muito bom. Já essa introdução, que aqui para mim é uma introdução já ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim, como eu disse, né, tenho certeza que posso contar com todos para que juntos nós possamos estudar, porque eu sempre digo isso, o Beto sempre diz, vamos sempre dizer que não somos professores, longe disso, não sou professor, sou um mero aluno daqueles muito pequenos e que precisa muito do apoio de todos para que eu possa também, nos momentos de equívocos, e vou me equivocar muito,
me corrigir e poder seguir uma rota mais segura, mais assertiva. Beleza, pessoal? Então, também me despeço de vocês com esse sentimento de gratidão e vamos nos encontrar aí certamente em uma oportunidade breve para trazer novas reflexões. Paz e luz a todos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.